A minha história é marcada por muitos conflitos. A minha família não é católica, não é uma família que me levou para a igreja. E eu cresci num ambiente de muita violência, de muitas brigas. Foi uma infância muito complicada. Quando eu tinha 12 anos de idade, diante de toda a violência, minha mãe, ela foi embora, traiu meu pai e foi embora, deixando eu e meu irmão de 6 anos. Foi um tempo muito difícil, porque eu tive que ali, criança ainda, cuidar do meu irmão, que também era muito criança, e lidar com toda aquela situação de me sentir abandonada. O meu pai era um homem muito agressivo, era muito difícil lidar com ele, de estar com ele. E diante de toda aquela situação, daquele abandono, daquela partida, de perder a mãe, minha mãe demorou muito tempo para vir nos visitar depois que ela foi embora, eu fui criando ali um ódio interior dentro do meu coração. Uma raiva foi tomando conta de mim. Quem mais sofreu com aquela ira toda foi o meu irmão, porque tudo que ele fazia, eu batia nele. E eu batia muito no meu irmão. Era muito triste. Fui me tornando agressiva, fui me tornando aquele ódio dentro do meu coração e fui me transformando também. O meu estilo de roupa, fui trocando aquela roupa de mocinha, de menina, por roupas pretas, por cabelos pintados coloridos, laranja, meio esverdeado, aquela coisa toda. Fui me transformando. Também fui ficando uma menina meio tímida, meio introspectiva e com um ódio muito grande. Foi passando o tempo. Fui indo para as baladas, gostava de dançar. Eu nunca fui de beber muito não, as loucuras que eu fazia era bem consciente, Eu nunca gostei muito não, mas as loucuras que eu fazia na noitada, na balada, era bem consciente. Mas era tentando preencher um vazio que eu não sei de onde vinha, que tamanho vazio dentro do meu coração. Um belo dia, diante de toda a situação que eu estava vivendo, voltando da balada, porque eu virava à noite, esperei o ônibus, eu e minhas amigas esperando ali o ônibus chegar. Na volta, fiquei pensando em muitas coisas do que eu estava vivendo, era uma tristeza muito grande. Eu senti vontade de ir à missa. Eu fiz primeira comunhão com 10, 11 anos, depois nunca mais voltei para a igreja. E naquele processo ali, eu fui à igreja. E quando eu cheguei à igreja, gente, estava na hora da comunhão. E eu fiquei olhando ali atrás, a igreja estava cheia, fiquei olhando aquela situação ali, o povo indo na procissão. Eu senti vontade de comungar. Foi uma força que estava quase me levando para frente. Mas naquela hora que eu dei aquele ímpeto de ir à procissão da comunhão, eu ouvi uma voz muito horrível no meu ouvido dizendo assim: você vai até ele? Ele é puro, ele é branco, mas você é nojenta, asquerosa. E ali uma voz de muita acusação dentro do meu coração, nos meus ouvidos ali, que eu fiquei assustada e paralisada. Mas Deus, ele é muito perfeito e tinha um rapaz tocando na banda. E ele veio até ali, ele me viu de lá, veio até a mim e me falou: olha, tem um grupo de jovens aqui na paróquia. Eu olhei pra cara dele assim, tipo assim, que cara idiota, me chamando pra vir no grupo de jovens. Eu só falei obrigada, ele falou o dia e o horário, mas na minha cabeça não guardei, vou falar bem a verdade. E logo eu já ali, com aquela presença dele, eu já fui embora, voltei pra minha casa, normalmente. E fui ali vivendo. Eu e meu pai, a gente brigava demais, A gente tinha muitas situações, porque meu pai achava até que eu era boazinha, mas eu não era boazinha. A gente recebia muitas cartas, de reclamação, porque eu fazia muito barulho durante o dia, colocava música alta. Eu me lembro que tinha um vizinho no prédio da frente, ele colocava, na nossa época assim, de jovem, tinha aquelas caixas de som bem grandes, a gente colocava na janela e a gente ficava competindo quem tinha o som mais potente de rock, assim, e atrapalhando todos os vizinhos. Eu me lembro que um dia eu estava passando com meu pai, tinha uma roda de meninos assim, e os meninos começaram a fazer assim, ó, pó, 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 pó. Imagina a minha fama no meu condomínio, não era das boas não. Meu pai me olhou e começou a xingar, aquela confusão. Meu pai queria me bater. E um dia nessas brigas assim, eu lembro que na minha casa a gente morava no penúltimo andar, tinha grades. Eu tirei as grades porque eu falei que se um dia ele me batesse, eu ia me jogar lá de cima. Então era um ódio, uma tristeza, eu queria me cortar, eu queria morrer. E meu irmão naquele tempo também sofrendo com tudo aquilo, porque eu batia demais nele. E um dia numa briga com meu pai, eu fui à igreja. Eu parei na igreja de novo, as coisas de Deus, e estava acontecendo o bendito grupo de jovens. Eu detestei o grupo de jovens. Era uma roda, eles lá falando da Bíblia, e eu fiquei olhando para aquilo, odiei. Mas a partir daquele dia, esse jovem que me chamou aquele dia no grupo, ele é Adriano, o nome dele, ele é meu padrinho de crisma, ele investiu em mim, Ele
apostou na minha vida, apostou na minha conversão e toda vez me chamava para alguma coisa da igreja. E eu me lembro que ele falou assim, olha, vai ter o show da Jaque aqui na paróquia. Eu fiquei, quem que é Jaque, né? Nem sei quem que é essa. E a Jaque morava ali na nossa redondeza e ela gosta de cantar axé. E eu, nossa, axé na igreja, né? Achei aquilo super assim interessante. E fui, naquele dia à noite, eu fui participar do show da Jaque. Quando entrou, assim, tava tudo apagado, assim, o salão, né, uma cortina preta ali, e eu me lembro até da música. Ela cantou assim, luz nas trevas eu quero ser, então vem Senhor, dá-me o teu poder. E aí a cortina abriu e toda a família dela dançando, luz nas trevas, um axé lá, eu, gente, e os jovens tudo dançando e cantando, e eu falei, o que tá acontecendo aqui? E a partir dali eu comecei a gostar, né? Comecei aí, o Adriano começou a me colocar para cantar no grupo, né? Tinha um barzinho de Jesus naquela época que a gente ia cantar e ele sempre me levava, mas eu tava lá com um pé na igreja e outro no mundo. E quando não tinha nada, tava lá eu na balada dançando, ficando, né? Aproveitando a vida, achando que tava aproveitando, né? Ele me trouxe a canção nova e quando eu cheguei aqui eu falei, uau, que lugar é esse? Vim nos PHNs da vida, fui em PHN em São Paulo, era aquela coisa, eu fui crescendo ali, aprendendo um pouquinho sobre a fé, mas não tinha ainda, como se diz, aceitado Jesus da minha vida ainda não. Um belo dia ele me convidou para ir num retiro lá na Praça da Sé, numa comunidade Betel, que acontecia os querigmas de fim de semana. E eu não prestei atenção em nada naquele sábado, eu queria ficar com os rapazes que estavam no retiro. Dei muito trabalho para a equipe que estava promovendo o encontro, tinha uma plaquinha que dizia silêncio por amor e eu queria falar, eu olhava para a mulher. Para você ver como que eu era tão assim atrasada, eu lembro que tinha um grupinho que falava assim, agora nós vamos fazer louvor ping-pong. Eu falei, que raio que é louvor ping-pong? E quando chegava assim, na minha vez, eu não sabia nem por que eu tinha que louvar, passa a minha vez. E o povo louvava a Deus e eu, na minha vez, eu não conseguia nem louvar, porque eu não sabia nem louvar o Senhor. E no domingo eu já tinha decidido que eu não ia participar daquele encontro. Mas o Adriano, ele insistiu, ele foi na minha casa 1 hora mais cedo, porque ele já sabia que eu ia aprontar isso. Ficou lá, chama ela, meu pai, não, ela não vai, ela já falou que não vai. Eu já trabalhava nessa época, trabalhava no hospital, de nome renomado em São Paulo, que eu não vou dizer aqui. E eu falei, não, eu tô de folga, mas amanhã eu já tenho que trabalhar, não quero saber disso não. Não fui. Falei que não ia, mas o Adriano ficou insistindo. Eu me arrumei e fui pro encontro. Quando eu cheguei lá era um dia de alegria no retiro, não tinha mais plaquinha de silêncio. E eu me lembro que o pregador, ele estava falando sobre o Espírito Santo. Mas eu não prestei muita atenção, eu achei interessante a forma como ele estava abordando. Mas ele falou assim, Jesus vai entrar. A gente vai lá na capela que Jesus vai entrar. E eu, nossa, essa igreja aqui é poderosa, Jesus vai entrar. Eu nunca vi Jesus, como que Jesus vai entrar aqui? Na minha cabeça, né? Eu achava que Jesus ia vir em formato de homem mesmo. Então, quando a gente entrou na capela, todo homem que entrava, eu falei, aquele não é Jesus não, porque eu já vi ele aqui no retiro. Não é Jesus, aquele também já vi. E aí formou uma fila no centro da capela, assim, e o povo estava orando em línguas, cantando músicas do Espírito Santo. E o grupo de jovens ali, a gente dando risada, porque aquilo tudo era muito novo para nós. A gente rindo da oração em línguas. As pessoas caíam sem ninguém nem orar por elas. A gente, meu Deus, está acontecendo. E passava por cima das pessoas. E quando chegou na frente, assim, uma mulher me deu um lenço de papel, um guardanapo. Eu olhei assim, o que é isso? Ela, pode ir em Jesus. Quando eu olhei para frente, estava Jesus no ostensório, que para mim não era Jesus, óbvio, né? E aí eu olhei para a cara dela assim e falei, ai, que povo mentiroso. Pensei comigo, né? Como que aquilo ali é Jesus? O povo que mente. E aí 2 pessoas se ajoelharam e mandaram eu me ajoelhar. Eu falei, ai, que ridículo. E me ajoelhei. Tava só obedecendo o que o povo tava fazendo. Falei, ai, não vejo a hora desse povo sair. Fiquei assim olhando para o além, mas eu não olhava para Jesus. E eu falei, quando esse povo levantar, eu vou me levantar também. Mas o povo não levantava. Eu, meu Deus, esse povo não levanta. E aí eu olhei para Jesus. Quando eu olhei para Jesus, foi algo assim fenomenal. Deus me pegou ali de uma forma e eu comecei a gritar. Foi um momento de libertação profunda de toda a minha história, de toda a dor, de toda a tristeza, de todo o vazio. Parece que eu sentia algo saindo de mim assim, eu gritava em uma dor e ao mesmo tempo um amor que Deus ia derramando na minha vida. Eu fui sentindo aquele amor de Deus sobre mim e depois de muito vexame, de gritos e gritos, me tiraram de lá e me levaram para o final,
da capela, lá no fundinho, e 2 senhores falaram, calma, calma, e eu gritava, eu não tinha nem, não tinha fôlego. E ele perguntou assim, você ora em línguas? Eu falo um pouquinho de inglês. E o homem, meu Deus, né? Imagina que ele não pensou. E aí ele foi orando, pedindo o Espírito Santo, eu fui me acalmando. Eu me lembro que eu fiquei muito tempo ali, olhando para Jesus, lá no fundinho, e me esvaziando, e Deus me enchendo, me enchendo. Quando foi de tarde, né, as pessoas ficavam me olhando, porque foi um negócio bem assustador. Quando eu fui para casa, eu vi o mundo colorido. Eu falei assim, gente, quanto tempo que eu passei da minha vida que eu não via, né, as coisas coloridas. E ali, né, o Adriano, que é meu padrinho, ele foi investindo em mim, né, foi me ajudando. Eu via muito a Canção Nova, fui aprendendo mais sobre a fé e eu fui crescendo e fui renunciando à minha vida passada, aquilo que eu vivia. A minha família não entendeu, meu pai foi um dos que principalmente não entendeu, porque eu rezava muito, eu lia a Bíblia, eu comia a Bíblia, eu rezava terços e eu ia muito para retiro. Meu pai, meu Deus, cadê a minha filha? Devolve a minha filha. Ele, põe aquela roupa, eu te levo de novo na balada. Eu falei, pai, acabou. Meu pai achou que tinha ficado meia louca, né? Mas eu fui vivendo aquele processo todo, né? Até me tornar uma consagrada da Canção Nova, né? Tá aqui hoje testemunhando, claro, Deus ele faz a obra, o Espírito Santo ele faz a obra, né? Mas o Adriano, né, que é o meu padrinho, ele faleceu de Covid, né, na pandemia. E assim, para mim, sempre contar a minha história, lembrar de uma pessoa que não desistiu, né? Ele deixou a esposa dele, no dia que ele morreu, a esposa estava ganhando o 3º bebê, ele na UTI e a esposa ganhando o 3º bebê deles. Então, olhar para a minha história é ver de uma pessoa também que não desistiu de mim, que apostou, né, que viu além, que Deus pode fazer e pode transformar. Porque Deus, quando alguém abre um pouquinho o coração, porque foi só uma olhada, eu só olhei para Jesus ali e permiti que a graça dele entrasse na minha vida. E hoje, como missionária da comunidade Canção Nova, eu levo Jesus aonde eu vou, porque eu acredito que para quem abre o coração, quando eu testemunho a minha história, sempre falar do amor de Deus, sempre falar que Deus pode. Eu testemunho o Senhor porque eu sei que Ele pode, Ele é o Deus do impossível. Para aquele que abre o coração, a obra pode acontecer, porque aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua também.